Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. Hoje nós recebemos nosso amigo, companheiro Gilberto Queiroz, que vem lá de Vianópolis, um trabalhador lá do Movimento Espírita daquela região. É um companheiro nosso que sempre nos atende, conhecidos de muitos já, e ele abordará hoje o tema Não Vim Destruir a Lei, que é o capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E para nós já irmos fazendo a conexão com o alto, vamos ler um capítulo do livro Agenda Cristã, do Espírito André Luiz, 48, Consulte o Bem. O maledicente desejará que você observe, tanto quanto ele, o lado desagradável da vida alheia. A criatura vacilante e frágil esperará que suas forças sejam quebradiças. O discutidor aguardará seu comparecimento às disputas, a propósito de tudo e de todos. O ingrato não se alegrará em vê-lo reconhecido aos outros. O personalista não se regozijará identificando-lhe o respeito aos adversários. O revoltado tentará afivelar a máscara da rebeldia ao seu sorriso. O incompreensível procurará mergulhar sua mente no fundo das perturbações. O irritado pedir-lhe-á não sorrir. O insensato reclamará sua adesão à loucura. O homem imperfeitamente espiritualizado sempre busca igualar os semelhantes a si mesmo. Lembre-se, contudo, de que você é você, com tarefa original e responsabilidades diferentes. E, se pretende a felicidade real, não deve esquecer a consulta aos padrões do bem, com o Cristo, em todas as horas da sua vida. Vamos à prece. Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais desta oportunidade, por estarmos aqui para ouvir, Senhor, o Seu Evangelho, através da doutrina espírita que tanto nos esclarece. Assim, Senhor, pedimos que possamos ouvir o nosso irmão Gilberto, que ele possa transmitir as suas palavras, as palavras do Evangelho, de forma que entendamos em nossos corações e nossas mentes, que possamos realmente, Senhor, compreender, para que passemos isso como motivo de nossa evolução. Que bom, Senhor, que está conosco. Agradecemos sempre. Passamos ao Beto. Muita paz a todos. Mais uma vez, é com muita alegria que aqui estamos, gratos pelo convite, e queremos pedir a Jesus que possa ampliar a nossa intuição, para que a gente não esteja apenas no campo cognitivo, discursivo, intelecto, no entendimento da sua mensagem, mas também no campo intuitivo, assimilando com a nossa compreensão a mensagem sublime de Jesus. O biógrafo judeu Colin Nash, biógrafo de Jesus, historiador, escritor, tem a oportunidade de afirmar que a vida de Jesus foi um verdadeiro poema de renúncia, de abnegação em prol
dos sofredores da humanidade. Qualquer um que se aproximasse de Jesus sentia uma alegria inefável, cujas palavras não têm o condão de definir. Um outro também filósofo, escritor, filólogo, professor do Collège de France, em Paris, imortal da Academia de Letras de Paris, Ernest Renan, teve a oportunidade de escrever sobre a vida de Jesus. A convite ou a sugestão de sua irmã, que houvera se apaixonado por Jesus, pela sua mensagem revolucionária, mas ao mesmo tempo mansa, sublime, expositiva e não impositiva, como normalmente passavam as religiões da época, tanto as religiões evangélicas, protestantes na época, quanto também o catolicismo vigente na época. Então, a convite ou a sugestão da sua irmã, Ernest Renan começou a estudar sobre a vida de Jesus. E ele teve a oportunidade de afirmar que a vida de Jesus foi a vida mais preciosa que ele pôde estudar, conhecer. E que Jesus foi tão grandioso que ele não coube na história. Ele dividiu a história em antes e depois. E isso ele disse no discurso de lançamento do seu livro sobre a vida de Jesus. O povo hebreu que veio do Egito, alguns afirmam que eram descendentes dos drusos, um povo que acreditava na reencarnação, tinha como prática a comunicação com o plano espiritual, né, os desencarnados, como acontece hoje no espiritismo. Eles têm um papel importantíssimo, porque é um povo muito de família, muito patriarcal. Então, mantém as tradições de família e também no campo religioso, as tradições religiosas. E eles tinham em Moisés, assim como o rei Davi, o rei Salomão, Abraão, grandes patriarcas que deram norte à cultura desse povo. Moisés foi aquele que veio trazer os 10 mandamentos. Alguns espíritas, historiadores, hermeneutas bíblicos, falam que Moisés foi o primeiro médium que psicografou mensagens do plano mais alto. Alguns falam que ele recebeu diretamente de Deus. É porque naquela época falar que era Deus era uma coisa muito comum. Por isso é que Jesus é tratado como Deus. E ele mesmo, em momento algum, nunca afirmou que era Deus. Qualquer um pode ir na Bíblia que vai perceber que Jesus nunca falou que era Deus. E, no entanto, é o nosso irmão mais velho. Foi criado por Deus. E quanto mais as ciências, a filosofia, quanto mais a teologia evolui, mais os estudiosos da Bíblia, os entendedores dessa mensagem, também chegam à mesma conclusão. Então, Jesus vem como o Messias,
que era o enviado. Havia muitos profetas que tinham vindo, mas Jesus era o Messias, quer dizer, o enviado por Deus, diretamente de Deus. E nesse ponto aí é uma verdade, porque o Espírito Emmanuel, no livro, cujo título dá o nome à casa, né, A Caminho da Luz, ele fala que Jesus, desde os primórdios, da formação da terra, quando a terra se desprendeu do sol, como uma grande bola de fogo, Jesus recebeu da providência divina a incumbência, como escultor divino que era, de moldar a terra. E no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz tem a oportunidade de afirmar que Jesus é o co-criador do nosso orbe terrestre. Portanto, ele é um irmão bem mais velho do que nós. E tudo isso feito para encaminhar o nosso crescimento espiritual. Desde as primeiras encarnações nossas, como seres humanos, Jesus está cuidando de nós. Então é um espírito que já galgou todos os degraus da evolução espiritual. Esses escritores, biógrafos de Jesus, certamente não sabem dessa verdade, porque só a doutrina espírita nos traz essa novidade de Jesus. Joana de Ângeles afirma que há 4 milênios Jesus começou a humanizar o seu psiquismo divino para o momento atual, um momento de transição planetária. Era um momento previsto por ele, tanto no Apocalipse, quanto em algumas partes dos evangelhos, ele falava a respeito dessa transição. Então o povo judeu aguardava com muita expectativa sobre a vinda de Jesus, esse espírito de grande evolução, que também eles não sabiam de quem se tratava. Só sabiam que viria da parte de Deus. Era um povo que acreditava no Deus único. Só que eles aguardavam um grande belicista, um indivíduo voltado para a guerra, que dominaria e humilharia os inimigos do povo judeu. Então a expectativa era essa. E Jesus vem como um cordeiro manso, como as brisas marítimas, suave, falando da importância da pacificação. Vem, nasce numa situação de muita pobreza, é perseguido, mas ele traz o evangelho, do grego evangelion, que quer dizer a novidade divina. Então Jesus vem trazer essa novidade. E muitos, principalmente os sacerdotes da tradição judaica, eles acreditavam que Jesus estava passando dos limites, rompendo com as tradições que eram muito importantes daquele povo. E ele falava: eu sou judeu. No Evangelho de Mateus nós temos lá a genealogia de Jesus, para provar que Jesus era filho de Davi, era da linhagem de Davi, portanto, judeu. Então, eles tinham aquela expectativa. E como sempre houve uma preocupação em não perder o poder, os sacerdotes começaram a ter aquela dorzinha de cotovelo.
e começou a lançar o boato de que Jesus veio para destruir a lei. Qual a lei? Das tradições do povo judeu. Moisés, nós podemos dividir as leis dele em dois tipos. Nós poderíamos dizer que existe a lei humana, disciplinar, para corrigir hábitos daquele povo. Tanto é que ele levou 40 anos para atravessar o deserto. Eu poderia ter atravessado em muito menos tempo, exatamente para introduzir um processo educativo, disciplinar naquele povo, que era muito cheio de viciações, de hábitos negativos, mas era o povo escolhido para trazer a ideia de um Deus único e espiritual. Um Deus justo, bom, mas ao mesmo tempo, no conceito de Moisés, muito rigoroso. E como acontece nos países árabes, que tem como regime de governo a teocracia, quer dizer, tudo vem de Deus. Então o governante, Deus que escolheu. Então essa teocracia acaba sendo uma presunção daquele que governa. Ah, foi Deus que me escolheu para ser governante. Vejam bem que no Espiritismo, ninguém se intitula com esse ou aquele título. Todos nós somos trabalhadores. E a gente entra para dentro do centro, a gente perde os títulos do mundo. São importantes? São, lá fora. O que eu sou lá fora é muito importante. Mas aqui dentro nós somos irmãos em Cristo, irmãos na doutrina espírita. Então, quando as religiões começam a estabelecer essa hierarquia, criando títulos, nós então começamos a nos distanciar da mensagem de Jesus. E o Espiritismo é o cristianismo redivivo, tem o papel de reviver as ideias de Jesus. Então eles esperavam um grande líder, como o imperador romano, naquela empáfia, que mata mais de 5.000 pessoas, um general, e entra triunfante em Roma, com a sua túnica romana e a lança aqui de lado, na sua biga. Um general teria que ter ido para a guerra e matado mais de 5.000 inimigos de Roma. Então esse era o conceito de valores. Então Jesus, ele chega e fala, porque ouvira falar desses boatos que estavam correndo, falou, ó, eu não vim destruir a lei, eu vim fazer com que se cumpra e trazer mais novidades. Então ele veio para estabelecer um critério de prática da lei divina, porque os sacerdotes, eles misturavam as leis disciplinares, que eram leis humanas, que modificam, com as leis divinas, os 10 mandamentos, que Moisés recebeu no Monte Sinai. Então, eles manipulavam o povo dessa maneira, e viviam em palacetes, com muitos escravos, vivia à custa do dízimo do povo. E Jesus, percebendo aquela injustiça, sempre falava e falava diretamente até para os sacerdotes. Maria mesmo, Maria, mãe de Jesus, também era uma mulher revolucionária, muito revolucionária naquela época. Ela não concordava com essa injustiça. Pessoas que viviam na miséria, davam o dízimo e continuavam vivendo na miséria, enquanto que as autoridades da religião judaica, assim como ainda existe em algumas religiões hoje, onde a pessoa vive do dízimo, recebe salário,
e acha que tem direito àquilo, né? No espiritismo, se a gente chegar num centro espírita e falar, ó, fulano recebe tanto de salário do centro, não é espiritismo. É qualquer coisa, menos espiritismo. Porque toda prática espírita é uma prática gratuita. Aliás, o dirigente de um centro espírita, e Dona Eurides pode concordar com isso, né? Enfia a mão no bolso e gasta no centro espírita. Por quê? Porque entendeu a doutrina espírita, entendeu a mensagem de Jesus, que é uma mensagem da prática da caridade. Kardec deixou um capítulo formidável, capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Espírita não acredita em salvação, mas ele utilizou o jogo de palavra, parodiando porque havia uma proposta dentro da Igreja Católica que fora da Igreja não há salvação. Se a pessoa não tivesse na Igreja Católica, não batizasse, ela não ia para o céu. E até hoje ainda tem essa prática teológica, digamos assim. Na minha família, eu tenho 3 filhos. E na minha família, nenhum dos filhos foram batizados em outra religião. Afinal de contas, eles nasceram num lar espírita. Aí uma vez, a minha irmã foi para Aparecida do Norte, ela é muito católica, e o meu filho mais velho foi com ela também. E ela foi, né, de lá ela me ligou. Falou, eu posso batizar o Heron? Aqui, você tem alguma coisa contra? Eu falei, não, se ele quiser, pergunta para ele. Quer dizer, se eu autorizasse, a vontade dele não tinha importância. Aí ela chegou nele e falou, ô Heron, você não quer ser batizado aqui em Aparecida do Norte e tal, né? Nós estamos aqui na Basílica. Eu falei, tia, eu não curto isso não. Né? Criança, acho que tinha uns 8 anos, aí falou para ela. Então são práticas para segurar a pessoa dentro da religião. O Espiritismo é uma religião simples. Né? E alguém chega para a gente e fala, eu como dirigente de centro, falo assim, mas João Batista batizou Jesus? Eu falei, sim, e Jesus batizou quem? E o que João Batista falava? Eu vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim vai batizar com fogo e com Santo Espírito. A ideia de fogo, né, por isso tem uns focolares, fogo no lar, no movimento católico. Então a ideia de fogo, ela vem lá do Egito também. Então o fogo, ele é purificador e com Santo Espírito, passando a ideia, tanto é que Jesus fala, sede todos vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai celestial. Mostrando a importância da gente se santificar. E não é nenhuma presunção, não é orgulho da gente. Santificar quer dizer sarar. Por isso que tem os santos. Santo quer dizer sadio. Aquele indivíduo que é sadio moralmente. Então essa é a ideia, né, de santo. Então, a gente percebe que Jesus estava num meio muito hostil à sua doutrina. Mas ele fala, eu não vim destruir a lei. Vim ensinar um pouco mais e fazer com que se cumpra essa lei que são os 10 mandamentos. Explicar. E volta e meia aparecia por exemplo, no caso da mulher adúltera, eles falam, na tradição de Moisés, que eram essas leis disciplinares, a mulher que for pega praticando o adultério, ela tem que ser, normalmente era enterrada até o pescoço,
e apedrejada até a morte. Ela ficava agonizando lá. Olha que horror. E até hoje, pasmem os senhores, existem práticas no mundo árabe que são muito próximas disso aí. No Afeganistão, no Paquistão, o homem, normalmente, ele tem um vidrinho de ácido, violentíssimo. Se a mulher contrariar o homem, ele joga na cara dela. Tem uma médica francesa, ela desenvolve um trabalho belíssimo, que é um trabalho ela é cirurgiã plástica, é um trabalho de reconstituição da face das mulheres que são atingidas pelos maridos por causa disso, com ácido. E, na reportagem que eu vi, muitas mulheres com o rosto deformado, muito deformado, por causa dessa brutalidade. Ela mostrou lá uma mulher que teve coragem de dar entrevista, que ainda estava com o rosto muito deformado. Ela falou, essa aqui já fez 32 cirurgias plásticas. A repórter olhou assim, mas ainda está desse jeito? Ela estava muito pior. Então essa monstruosidade ainda existe até hoje. Na Arábia Saudita, no final do ano atrasado, as mulheres comemoraram um fato inédito lá. Depois de uma votação muito apertada, os religiosos do regime teocrático, lá da Arábia Saudita, muito ortodoxos, na interpretação da religião muçulmana, chegaram à conclusão que a mulher poderia ser considerada, pasmem todos, mamífero. E de lá para cá evoluiu muito. Sabe por que evoluiu? Tem uma lei agora, começou agora, acho que a vigorar recentemente, a mulher vai poder dirigir carro. Nós estamos contando isso para a gente ver a origem dessa bestialidade que foi a crucificação de Jesus. Então Jesus chega nesse ambiente, com essas práticas tão violentas e tão brutais, tão bárbaras, que era aquele momento. E o mais impressionante, vejam bem, por que Colin Nash e Ernest Renan ficaram impressionados com Jesus? Talvez nos dias atuais ele fosse chamado de doido. Ele acreditou no ser humano, porque ele não estava lidando com corpos bestiais, ele estava lidando com espíritos imortais. E antes de ser levado ao Gólgota, ser crucificado, ele fala, olha, vocês continuam tendo esperança, continua com bom ânimo. Eu vou enviar, no final dos tempos, é como se falasse assim, ele como diretor espiritual do planeta, que é considerado uma escola, ele falasse assim, olha, no final do ano letivo, nessa escola nossa, que é a Terra, eu vou enviar um consolador, que vai explicar tudo isso que eu estou ensinando, e mais ainda. E aí nós chegamos na doutrina espírita. E qualquer um que queira ter provas disso, pode estudar as religiões. Qual a religião que interpreta com tanta fidelidade a doutrina de Jesus como o Espiritismo? Eu tenho uma amiga que é evangélica. E ela atualmente mora nos Estados Unidos. Ela morava muito perto da minha casa e nós trocamos muitas ideias. E aí, eu sempre passava alguma mensagem para ela sobre isso. Ela ficou encantada com o Espiritismo, porque ela é
ela nasceu dentro da igreja evangélica. Eu falei, mas ninguém nunca me falou disso. Agora você está causando uma confusão muito grande na minha cabeça. Eu falei, o Espiritismo, ele é tão afeito à verdade, que no meio espírita, nós temos grandes nomes, pessoas muito sérias, como Severino Celestino, Haroldo Dutra Dias. Severino Celestino é professor, era professor na Universidade Federal da Paraíba, professor de grego, hebraico, história. E ele então conseguiu os originais do Evangelho de Jesus e traduziu para o português. Haroldo Dutra Dias, a Federação Espírita Brasileira estava atrás de alguém para fazer o mesmo trabalho. Traduzir o Evangelho para o português. E o Haroldo, que já estava com o trabalho iniciado, falou, olha, eu posso tentar, com aquela humildade que é própria do Haroldo, eu posso tentar fazer esse trabalho. E fez um trabalho belíssimo de tradução. Para a gente ter uma ideia do quanto que é um trabalho importante, o Evangelho, ele passou por vários idiomas. Dizem que, primeiramente, ele foi escrito no aramaico, no hebraico, depois traduzido para o grego, que era como se fosse o inglês, hoje em dia, a língua universal. Onde você tiver que você falar um pouquinho de inglês, você não passa fome. Então, o inglês da época era o grego. No livro Paulo e Estevão, Emmanuel fala que Paulo falava 3 idiomas, que era o latim, de Roma, o grego, da Grécia, mas como ele tinha nascido na Galileia, ele falava também o hebraico. Mas só que ele falava preferencialmente o grego, que era o inglês da época. Então o Evangelho passou por esses idiomas e depois foi traduzido por São Jerônimo. Quem gosta de história sabe da história da Igreja Católica, para o latim. E isso ficou no latim durante muito tempo. O próprio Kardec, que teve uma encarnação como pregador, Jean Hus, ele falava que, como que você vai pregar um evangelho para as pessoas que não conhecem o idioma? O latim existe até hoje como língua oficial do Vaticano, e ninguém fala latim em lugar nenhum do mundo. Latim virou um idioma para pessoas cultas, que gostam de estudar, principalmente a etimologia das palavras. Então, latim é isso hoje. E o Evangelho, a Bíblia, ficou escondida por detrás do latim durante muitos anos. O analfabetismo era enorme. Então, Jean Hus, que foi queimado na fogueira, depois reencarnou como Allan Kardec, era um indivíduo revolucionário também. Tanto é que, como o codificador da doutrina espírita, a gente percebe o amor dele à verdade, a fidelidade aos ensinamentos de Jesus e dos espíritos. Então, ele já falava sobre isso. E, posteriormente, reencarna Martinho Lutero, o alemão que fundou o protestantismo. Martinho Lutero tinha um propósito interessante. Ele falava, as pessoas têm que conhecer a Bíblia. O que ele fez? Traduziu do latim para o alemão. E para a gente ter uma noção de como que a Bíblia chegou ao Brasil, passou depois do alemão para o holandês, para depois ser traduzido para o português. Veja bem quantos idiomas passaram, até chegar no português.
Severino Celestino fala que do que tem aí, aproveita-se apenas 10% no seu livro, analisando as traduções bíblicas. Então, a gente percebe o quanto que é importante a gente conhecer a história. E o trabalho tanto do Severino, quanto do Haroldo Dutra Dias, e de outros que estão vindo aí, estão estudando, explicando, como Calcide Sarroriz, né? Está lançando livros aí muito bons, que são livros muito esclarecedores em torno do Evangelho. Então vejam bem como que a doutrina espírita, ela é fidedigna à mensagem de Jesus. E ainda acontece de algumas pessoas dizerem que o espiritismo não é uma religião cristã, porque o espiritismo acredita na reencarnação. O espiritismo fica mexendo com quem já morreu. Só que o espiritismo ensina que ninguém morreu. O espiritismo ensina que não há justiça sem a reencarnação, assim como os primeiros cristãos, na patrística, lá na escola neoplatônica de Alexandria, fundada por Amônio Sacas. Então, quer dizer, aqueles indivíduos eram reencarnacionistas. Os bispos da igreja, na época que foi retirada, foi considerada herege a doutrina de Orígenes, e os outros da escola neoplatônica, eles eram todos reencarnacionistas. O Papa da época era reencarnacionista, mas por imposição de Justiniano, a pedido da sua esposa, Teodora, que era uma meretriz, uma mulher muito inteligente, bailarina, ela intrometia em todas as decisões no campo religioso e também do governo. Afinal de contas, o seu marido era um imperador de Roma. Em 548, Teodora, no leito de morte, ela ouvira falar que ela teria que reencarnar 552 vezes para resgatar o mal que ela fez às suas colegas de meretrício. Porque elas acreditavam que a profissão delas era uma profissão digna. Afinal de contas, de lá tinha saído uma mulher que chegou ao mais alto grau de poder que poderia uma mulher ter naquela época, esposa do imperador romano. Ela então mandou matar 552 meretrizes. E no leito de morte, ela pede para o marido que imponha para o Papa da época que as doutrinas de Orígenes, de Plóquio e muitos outros da igreja, da patrística, fossem consideradas também herege. Ele fez isso. Ameaçou invadir Roma, impôs para o Papa, e o Papa teve que convocar um concílio, chamado Segundo Concílio de Constantinopla, porque o primeiro foi em 382, quando foram criados os dogmas católicos. Então, em 553, portanto, 5 anos depois da morte de Teodora, a sua esposa, a reencarnação foi considerada herege e também a comunicação com os espíritos. Isso era proibido dentro da igreja. O espiritismo, então, vem reviver isso aí. Por isso que muita gente fala que o espiritismo não é cristão. E essa perseguição predominou até 1400. Muitos, o número chega a 1 milhão de cristãos mortos. É uma estimativa nesse período triste, um período nublado da história da igreja, que o Papa não aceitou, mas por imposição de Justiniano,
por intromissão política na igreja, então, a reencarnação e a comunicação com os espíritos foi retirada da doutrina católica. E é interessante porque logo no capítulo 1, Allan Kardec vem fazer uma proposta que um padre francês, Teilhard de Chardin, havia proposto para a igreja. Ele que era cientista e era padre, ele havia proposto. Ele foi mal recebido tanto pelos cientistas da época quanto pela igreja. Foi isolado na China, foi mandado para a China. A igreja tinha essa prática. Mas Kardec, nesse capítulo 1, propõe a aliança da ciência e da religião. Só que não uma ciência convencional, como a que nós temos hoje, uma ciência que Charles Richer considerava, um médico francês, ele considerava a metafísica e a metapsíquica. Então, quer dizer, é uma ciência que estuda hoje, em todo o mundo, a inteligência e a memória extracerebral, metapsíquica, que estuda as dimensões da matéria, metafísica. Então, o Espiritismo é a ciência que estuda isso, que vem mostrar que nós, uma parte de nós, sobrevive. Espírito, do latim, spiritus, do grego, pneuma. Então, a parte de nós continua a existir, que a física quântica chama de energia pensante. Então, energia pensante ou espírito quer dizer a mesma coisa. Então, quando o nosso corpo morre, nós passamos para uma outra dimensão. Só que Kardec, que era um cientista, pedagogo, filólogo, filósofo, professor, de grande renome na época, ele não simplesmente aceitou a ideia. Ele passou pelo crivo da lógica, pela experiência científica, todas as mensagens que vinha de plano espiritual. Tudo que vinha. Para ver se era verdadeiro, para ver se tinha lógica. Então foi passado pelo mais rigoroso critério científico da época. Então o Espiritismo, ele é ciência também por causa disso. Aliás, Kardec afirmava que o Espiritismo é uma ciência filosófica de consequências religiosas. Olha que coisa interessante. É um triângulo de forças espirituais, segundo Emmanuel, no livro O Consolador. Então a gente percebe que o Espiritismo, ele vem explicar o que Jesus ensinou, e ensinar muito mais. Grandes cientistas estão encantados com Jesus. E o Espiritismo também vem falar, eu não vim destruir a lei que Jesus ensinou. Porque muita gente se torna dono dos ensinamentos de Jesus. É o problema do ego humano. Eu sou dono disso, eu sou intérprete. E aí vem uma infinidade de títulos. E aqueles que conhecem realmente, eles são humildes, porque o ensinamento de Jesus nos convida à humildade. Vejamos o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E aí, essa ideia nos remete à pergunta 625 do Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec indaga aos espíritos qual o espírito mais evoluído que Deus nos enviou para nos servir de modelo e guia. E a resposta é apenas uma palavra: Jesus. Daí a importância de nós seguirmos Jesus.
Mas não é Jesus pessoa, é Jesus ensinamento. Uma pessoa destituída, né? Alguém destituído de ego, um ser destituído de ego, ele não está preocupado se você vai seguir ele, não. Eu concordo com suas ideias. Isso é próprio do nosso estágio. Jesus quer que a gente seja bom. Esse é o nosso objetivo. Tanto é que quando o fariseu chega para ele e pergunta: mestre, qual o maior mandamento da lei de Deus? Ele então responde: amarás a Deus sobre todas as coisas. E um segundo mandamento vos deixo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o que mais que ele fala? Nisto está a lei de Moisés e todas as mensagens dos profetas, inspirados por espíritos mais elevados. Então, se eu quero ser cristão, eu devo seguir este mandamento: amar o meu próximo como a mim mesmo, que é o mais fácil, é o mais possível, porque não é fácil. Amar a Deus, que eu nem consigo ver, é só entendendo a sua lei, compreendendo a proposta que Jesus nos traz, que é lei divina. Nossa, Deus não é aquele indivíduo terrível, não, que Moisés falava, que as religiões passam a ideia. Deus não é aquele indivíduo que fica revoltado, não. Deus não gostou disso que eu fiz. Deus ficou com raiva, aborreceu comigo, vai mandar um castigo para mim. Essa é uma ideia muito humana, é muito do nosso psiquismo. E as religiões, que é formada por seres humanos, normalmente traz esse tipo de ideia. Deus não deveria ser pai, deveria ser mãe, né? Que as mães, por pior que seja o filho, perdoa, né? Consegue perdoar. O crime pode ser o crime mais horrendo que a mãe perdoa. Então Deus perdoa todos os nossos crimes. Aliás, Ele não perdoa, porque Ele não fica ofendido com a gente. Porque perdão pressupõe uma ofensa. Perdão é para nós. Então, no caso, Deus não se ofende conosco. Ele sabia que nós íamos errar. Ele sabe que a gente erra. Jesus, por exemplo, não está nem aí para isso. Tanto é que ele foi crucificado entre dois ladrões. Mas ele sabe que o ladrão vai sofrer as consequências do erro deles, vai colher o que plantou, porque a vida é uma eterna semeadura, como diziam os gregos, e vai aprender. Por isso que Jesus acreditou em todos nós naquela época. Então, assim como Jesus fala, eu não vim destruir a lei, o Espiritismo também vem falar. Não veio destruir lei nenhuma das igrejas, das religiões, porque cada um está num estágio, cada um tem uma capacidade de compreensão. Daí a importância de nós procurarmos ser cristãos. E nós encerramos com uma frase formidável dos dias atuais: o verdadeiro cristão é aquele que quer mudar o mundo e tem coragem de começar por si mesmo. Que Jesus possa nos acompanhar a todos até os nossos lares. Obrigado, Beto, pela contribuição com a nossa reunião. Que Jesus continue lhe amparando. Na próxima quinta-feira, o expositor será o Ângelo Dias, de Goiânia. E lembrando que no domingo nós não teremos atividades, em decorrência do início